A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Vamos orar, iniciar com oração, nos elevando ao Senhor. Pai amado e Deus querido, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, para te pedir a tua orientação, a tua intervenção, a tua iluminação, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Pai querido. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelos dias que o Senhor tem nos ajudado, nos dias difíceis que temos passado. O Senhor tem nos consolado, o Senhor tem estado conosco, confirmando, ó Deus, o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado para conosco, Senhor. Continua nos instruindo, continua nos orientando, Senhor. Essa pessoa que está aí orando junto comigo, que o Senhor possa ser com ela, tomá-la nesse momento, ó Pai amado, que o Senhor possa abrir o entendimento dela, fazer com que ela venha compreender a tua palavra, ó Pai, pois nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Nós estamos ministrando a lição da revista das lições bíblicas da CPAD, que tem como título geral a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O textuário encontra-se em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Verdade prática nos ensina que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 4, e Colossenses, no capítulo 1, versículos 9 a 2. Efésios, capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O título, da lição de hoje, da lição de número 11, é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Atributos são qualidades ou virtudes. Então, seria virtudes da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O objetivo específico da lição de hoje, o objetivo geral, é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Esse é o objetivo que nós pretendemos alcançar na lição de hoje. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Objetivo de número 2, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E objetivo de número 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então, esses são os 3 objetivos que nós pretendemos alcançar especificamente. Vá para a sua revista, por gentileza, e vá para a introdução. Diz assim:
Após concluir a oração intercessória, aqui nós estamos estudando a carta aos Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios, e ele está falando que Paulo, depois de concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, no capítulo 3, versículos 16 a 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Isso está na continuidade aí da carta, no capítulo 4, versículos 1 a 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Aqui, o foco desse estudo é o versículo 2, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O item de número 1, o primeiro ponto, tem como título: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também uns com os outros. Eu tenho aprendido que a humildade, ela tem duas posições. A primeira posição, ela é vertical, ou seja, ela parte de mim em relação ao Criador. Eu preciso exercer humildade diante do Senhor. Como assim? Humildade é o reconhecimento de que eu não sou pleno ou completo em mim mesmo. Eu preciso de alguém, eu preciso de outras pessoas, eu preciso primeiramente de Deus, o Criador, que criou todas as coisas. E ao reconhecer isso, que eu não sou autossuficiente, que eu preciso do Criador, eu estou exercendo humildade. É muito difícil para nós, seres humanos, recebermos a salvação de graça, gratuitamente para nós, porque a gente sempre tem aquela sensação de ter que retribuir, ter que pagar, não ficar devendo nada a ninguém. Isso é orgulho. Deus nos deu gratuitamente, não porque Ele queria nos humilhar, ou queria nos abater, ou queria nos envergonhar. Deus, Ele nos deu gratuitamente a salvação e a obra de Cristo na cruz do Calvário, que nos substituiu. A condenação foi para Cristo e a justificação de Cristo para nós. Esse ato de Deus providenciar a salvação sem que eu precisasse fazer absolutamente nada, apenas estender a mão para Deus, dizendo: Senhor, eu recebo essa salvação, eu recebo o perdão dos meus pecados, a redenção, a justificação do Senhor, a declaração de que eu sou reconhecido justo diante de Ti pelos méritos de Cristo. Ao fazer isso, ao reconhecer isso, que eu sou salvo não pelo meu esforço, Deus fez isso porque Ele sabia que pelo meu esforço, pelo meu mérito, eu não conseguiria me aproximar dEle, nós não conseguiríamos nos aproximar do Senhor. Precisávamos que Jesus viesse, morresse no nosso lugar, fosse condenado, vivesse uma vida justa, e Ele nos desse a sua justiça e recebesse a nossa condenação. Deus sabia que nós éramos incapazes de fazer isso, e Ele fez isso não porque Ele queria nos humilhar, não porque Ele queria nos envergonhar, mas é porque Ele sabia da nossa condição, sabia da minha condição e da sua condição, que sem a ajuda dEle não conseguiríamos. E reconhecer isso é humildade diante de Deus, a que eu chamo de humildade vertical. Eu preciso do Senhor, inclusive eu reconhecer que eu preciso do Senhor até para respirar. Isso é humildade, porque tem muitas pessoas que não reconhecem isso, acham que estão aqui vivendo a sua vida por si mesmas, não precisam de um Deus, sequer se interessam em saber desse Deus. Mas nós
pela misericórdia dele, que se aproximou de nós, fomos alcançados e nós temos reconhecido e nos humilhado diante dele. A outra posição da humildade, ela é horizontal, ou seja, em relação a mim com as outras pessoas. Eu reconheço que eu preciso do outro, que eu tenho características que vai complementar no outro que não tem, e o outro tem características que eu não tenho e vão me complementar. Reconhecer isso é humildade. É uma humildade no sentido horizontal. O item 1 do primeiro ponto diz: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o desgaste dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Nós fomos chamados pelo Senhor. E Paulo está dizendo, pelo fato de você ter sido chamado, eu agora apelo para vocês, para que andem em concordância, em coerência com essa vocação, com esse chamado. Porque não adianta você dizer que é chamado do Senhor, que serve a Jesus, que anda com Jesus, que é cristão, que é evangélico, mas as tuas atitudes não são coerentes com as tuas palavras. O nosso testemunho tem que ser coerente com a nossa vida. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade, capítulo 4, versículo 2. Segundo item do primeiro ponto, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Nos tempos de Paulo, eles não viam a humildade como uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, apesar de ele ser Deus. Enquanto ser humano, ele não teve por usurpação, ou seja, trazer para si, pelos seus esforços, pelo seu esforço, da sua forma, usurpar o lugar de Deus, apesar de ele ser um compai. Ele, na verdade, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se tornou obediente, ao ponto de Jesus dizer: eu não faço a minha vontade. A minha vontade, na verdade, está submissa à vontade do Pai. Eu não vim aqui cumprir a minha vontade. A vontade do Pai e de Jesus eram diferentes, porém harmônicas. E Jesus se sujeitou. Ele era Deus, poderia fazer o que quisesse, mas ele se autolimitou e se submeteu como servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João capítulo 13, versículos 13 a 15, em que ele diz: eu sou mestre e Senhor, e estou lavando os pés de vocês para que vocês façam o mesmo. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Jesus, ele fez isso dando exemplo, não apenas com palavras, mas ao ponto de ele ir lá, lavar os pés dos seus discípulos, dizendo: eu estou aqui para servir vocês. As mãos, falando de uma forma antropomórfica, né? As mãos que criaram o universo estavam tocando nos pés de pecadores, de seres humanos, e estava lavando os pés, dando uma lição extraordinária de humildade. Um rei lavando os pés dos plebeus, o Senhor lavando os pés do escravo. Isso é absurdo para a cultura da época
de Paulo. Para nós também hoje imaginar nessa cultura de autoexaltação, de falar bem de si, de ser aplaudido pelas pessoas, de ficar com raiva de quem não lhe reconhece, de quem não cita seu nome numa ação, seja onde for. Nos dias de hoje também, uma pregação, um ensino que trata de humildade é chocante para algumas pessoas. Mas para Jesus não era. O Deus que eu e você servimos, quando ele nasceu, foi colocado num coxo, num lugar de alimento, ou colocava num lugar onde colocava-se os alimentos dos animais. E quando morreu, antes de morrer, ele diz: Filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Não tinha um teto para acolhê-lo, para recebê-lo. Morreu numa cruz, por amor de mim e de você. E aqui o apelo não é por uma falsa humildade, porque hoje, para nós cristãos, a humildade é uma virtude nobre. Então, quando a gente olha para alguém que senta lá atrás, humildezinho, a gente já enaltece. Mas, infelizmente, tem pessoas que mostram uma aparência de humildade, uma aparente humildade. No interior, na verdade, elas estão se congratulando e recebendo o reconhecimento, o aplauso. Olha como aquela pessoa é humilde. E deixa eu dizer para vocês, eu já fui enganado, já me enganei com a falsa humildade. Gente que eu olhava e dizia: meu Deus, é tão humilde, mal sabe ler a palavra, tão simples. Mas quando eu andei de perto, estive mais perto, eu comecei a ver o orgulho do coração, como olhava para os outros com inveja, como se alegrava com a desgraça do outro, porque se sentia humilhado pelo outro, quando o outro nunca humilhou. Deus honrou, Deus deu, Deus abençoou, mas a pessoa se sentia humilhada, por causa da inveja do seu coração, do orgulho do seu coração. Confesso para vocês, que eu já fui enganado por esse tipo de falsa humildade, mas que nós possamos pedir a Deus, para que Deus também sonde o nosso coração, para ver se realmente estamos sendo humildes, porque às vezes Deus está nos perdoando, mas nós não conseguimos nos perdoar. Nós queremos fazer por onde? Nós queremos ter crédito diante de Deus, para poder cobrá-lo. Mas, meus irmãos, percebendo que ela estava cobrando, ela estava sendo dura, ela estava sendo rígida. Para haver unidade é preciso mansidão. Segundo ponto, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Percebe como tem muito a ver com a humildade? Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso 22. Apesar de humildade não estar listada em Gálatas 5, 22, a gente percebe que os demais alistados, uns complementam os outros. Agora, a mansidão, ela está assim, citada em Gálatas 5, 22. Ela é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse em Mateus 11, 24, que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ora, os pagãos tinham deuses belos, magníficos, fortes, vencedores, promíscuos, que tinham deuses que tinham várias mulheres, vários filhos, belíssimos. E o Deus que nós servimos
Nós olhávamos, Isaías diz, nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. O Deus que nós servimos foi pendurado numa cruz. Olha a loucura da pregação para aquelas pessoas, e para muitas pessoas hoje, que querem um Deus triunfante, um Deus que vai rasgar tudo, vai destruir tudo, vai derrubar tudo, e ele vem no espírito de mansidão e humildade, servindo o próximo, curando as pessoas, ensinando as pessoas humildes, as pessoas simples, aqueles que procuravam a ajuda dele, ele nunca negou uma ajuda, sempre disponível, sempre pronto a ajudar. Não em palácios, não em cidades grandes, mas num vilarejozinho, Nazaré, pode vir alguma coisa boa dali? Nosso Deus veio de lá, Nazaré. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente pelos seus irmãos, em Números 12, 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Eu sei, meus irmãos, que é difícil, mas quem nos justifica é o Senhor, quem lhe justifica é Deus. Nós precisamos orar ao Espírito Santo, pedindo os dons, pedindo os poderes dele, sim, mas precisamos pedir também, e eu digo principalmente ou primeiramente, pelo caráter, pelo fruto do Espírito Santo em nós, que vai produzir essa mansidão, ao ponto da gente sofrer o dano, ao ponto das pessoas falarem mal da gente, a gente não ir lá revidar. Como já aconteceu comigo, em que olharam para mim e disseram: "Você é um falso crente". Quando a pessoa disse isso, eu pensei, meu Deus, será que eu estou trazendo escândalo? A minha conduta não está em concordância, em coerência com as minhas palavras de cristão? Será que eu estou trazendo algum escândalo? Será que eu estou promovendo algo que faz essa pessoa dizer que eu não sou um crente verdadeiro, mas um crente superficial, aparente, hipócrita? Eu não fui lá revidar, eu não fui lá brigar com essa pessoa. Eu orei a Deus, eu procurei sondar meu coração para ver onde eu estava errando com aquela pessoa, para que ela testemunhasse que eu não era um crente verdadeiro e sincero. Mas, meus irmãos, Deus, ele nos honra quando a gente não espera. Essa mesma pessoa que um dia disse que eu não era um crente sincero, um crente verdadeiro, era um crente fingido, essa mesma pessoa veio até a mim dizendo: "Eu reconheço que você é um crente, um servo de Deus, verdadeiro. O meu filho está nas drogas. Por favor, me ajude. Dê uma palavra para ele." Ela veio até a mim, Deus me mostrou essa situação, me honrou aí. Não porque eu mereça, mas porque eu procurei sondar meu coração e ver: Senhor, tem alguma coisa errada comigo? Se tem, me orienta, me diz. E naquela situação, Deus me mostrou aprovado. Deus me aprovou. E aquela mesma boca que um dia testemunhou que eu era um falso crente, veio me pedir ajuda, e eu estive disponível para ela. Imagina se eu fosse brigar com ela. Imagina se eu fosse revidar. Se eu fosse dizer: "Quem você pensa que é que está me chamando de crente fajuto?" Talvez no momento em que ela estivesse precisando da ajuda, e que eu fosse socorrer essa pessoa, ela não viesse a mim. Talvez ela não fosse a ninguém, porque talvez ela não tivesse visto alguém disponível para ajudá-la. Ou talvez não, fosse em outra pessoa. Mas pela misericórdia de Deus, ela veio até mim porque ela viu que eu não revidei. Ela reconheceu Cristo nas minhas palavras, ou melhor, nas minhas atitudes, não apenas nas minhas palavras. E pediu socorro, e eu ajudei, dei uma palavra, orei, estive junto.
E hoje, para a glória de Deus, o filho dessa pessoa é liberto, é um crente em Jesus Cristo, transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Não porque eu apenas fui, porque eu reconheço que tiveram outras pessoas que ensinaram, que pregaram, que oraram por ela, mas eu fui também um instrumento. Eu também fui uma parte que plantei a semente, mas quem deu o crescimento é o Senhor. E glória a Deus que Ele usou várias outras pessoas também. Eu fui apenas mais um. Percebe como nós não somos completos em si mesmos? Nós somos parte de um todo. Nós sozinhos não podemos fazer muita coisa, mas juntos nós podemos fazer muita coisa para o reino de Deus. Para estarmos aqui, várias pessoas, uns ajeitaram o som, outra a iluminação, outro a câmera, para que a gente pudesse estar aqui. Eu estou dando aula, mas eu não sou o único por trás disso. Tem outras pessoas fazendo, tem outras pessoas trabalhando. Glória a Deus, porque nós precisamos uns dos outros. E é interessante que Moisés, mesmo sendo vituperado, sendo acusado, ele não revidou, ele foi orar lá, pedir perdão pelos irmãos dele, pela irmã dele que teve a mão a me acrescentar. Quem essa irmã pensa que é? Eu não preciso dele, eu não preciso dela, precisa. Quem essa pessoa pensa que é? Eu não preciso dele, eu não preciso dela, precisa. Isso não tem nada a oferecer? Tem, meus irmãos. Está vendo aí, ó, está errado, mas ele pode mudar. Deus pode dar uma segunda chance a ele, uma terceira, uma quarta, não importa, mas o Senhor pode mudá-lo, pode mudá-la. Tem jeito sim, enquanto há fôlego, enquanto há vida, há esperança. Conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Exaltado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos exercer a mansidão, a humildade e a longanimidade no nosso meio, seja ele na igreja. Eu estou falando aqui de igreja, Paulo estava falando da igreja, do corpo de Cristo, mas nós podemos ampliar isso para todos os aspectos da nossa vida, no trabalho, no lar, porque nós somos crentes não apenas na igreja, nós somos crentes na nossa vida cotidiana, todos os momentos, em toda maneira de viver. Paulo vai dizer isso em toda a nossa maneira de viver. Nós fomos chamados para viver uma vida de unidade, baseada no amor dele, baseada na humildade dele, na mansidão dele, na paciência dele. Que a gente possa exercer essa paciência em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Me deixe orar por você, abençoar a sua vida. Espero que você esteja sendo edificado com essas aulas, como eu tenho sido, né? A gente tem disponibilizado, né, essas aulas por causa do período de pandemia, de isolamento social que estamos vivendo, né, que graças a Deus já estamos passando, já estamos reabrindo aí novamente o comércio, já reabrindo as nossas relações. Daqui a pouco estaremos juntos novamente na igreja, reunidos, assistindo às aulas presencialmente, e essa é a minha oração para que tudo passe rapidamente, que a gente possa estar na igreja e em qualquer local de forma segura para cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai amado e querido Deus, muito obrigado por mais um momento, Senhor, por mais uma ministração da Tua Palavra. Eu te apresento essa vida, Senhor, que está do outro lado desta tela, assistindo a essa aula, Senhor.
que ela possa ser edificada, que ela possa ser, ó Deus amado, consolada, que ela possa ser, ó Deus, alertada por Ti, que o Senhor possa trazer, ó Pai amado, entendimento, discernimento espiritual, ó Pai querido, que ela possa aplicar. Eu também, Senhor, que o Senhor me ajude a aplicar a Tua palavra, e que os nossos relacionamentos, sejam onde for, ó Pai amado, sejam baseados no Teu amor, na Tua humildade, na Tua mansidão e na Tua longanimidade, que a gente possa seguir este exemplo, ó Pai amado, e não nos cansarmos enquanto alcançarmos este patamar, de vivermos cotidianamente, ó Pai, baseado nesse caráter, nesses atributos e nessas virtudes. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Que Deus lhe abençoe. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.